Bom, quando louvamos a Deus, quando abrimos nosso coração, nossa vida para o Senhor e para experimentar da graça, da bondade, do poder do nosso Deus, é sempre muito bom quando podemos ir diante do Senhor e colocarmos e rasgarmos o nosso coração e a nossa vida. Nós temos enfrentado lutas difíceis, lutas que são tremendas, lutas que são cruéis. E como eu falei semana passada, dizendo para a igreja que deveríamos estar preparados diante da iminência da segunda volta do nosso Redentor, hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre como estar preparado. E o caminho que eu compreendo hoje, que é muito fundamental para todo cristão, é o caminho da oração. E eu quero então que os irmãos compreendam isso, lendo junto comigo Tiago capítulo 5, o versículo de 13 a 20, e vamos verificar então o que é essa oração, que tipo de oração, como orar. Observe a leitura da santa palavra do nosso Deus. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos, é tempo de nós orarmos mais. Deus tem me incomodado muito nesse tempo, desde 4 de fevereiro, quando Deus me levou ao livro de Daniel, e ali no capítulo 9, percebendo que Daniel, ele se colocou como um intercessor pela nação de Israel, em que ele orava pela manhã, pela tarde e pela noite, pedindo a Deus misericórdia para a nação de Israel, que enfrentava lutas e momentos terríveis. E Daniel então orava e pedia para Deus uma mudança. E no capítulo 10, depois do livro de Daniel, nós vemos então, quando Deus responde à oração, à súplica de Daniel, quando Deus envia um anjo a falar com Daniel, que estava ouvindo as orações de Daniel. Então é tempo de nós orarmos mais, queridos. Nós vemos esse crescimento da violência, da corrupção e da perseguição sobre os cristãos em todo o mundo, em todos os locais, em todas as esferas. Nós temos visto as enfermidades do corpo, da alma, a enfermidade social cada vez mais crescente. Como as pessoas hoje em dia estão cansadas, como as pessoas hoje estão se neurotizando, estão cada dia mais vivendo momentos de crises profundas. Nós estamos vivendo dias de esfriamento espiritual, esfriamento de fé. Cristãos que não conseguem orar, cristãos que não conseguem frequentar a igreja, que não conseguem pregar o evangelho. Por isso, querido, é tempo de orar mais. É tempo de se buscar mais a Deus. Nós não podemos achar que aquilo que nós já vivemos até hoje como experiência com Deus foi o suficiente, foi o que nós já descobrimos. Não, este tempo Deus quer nos levar a um nível de experiência diferente do que nós já vivemos.
Há um nível de compromisso que nós ainda não conseguimos atingir. Deus deseja que eu e você cresçamos em intimidade com Ele. Primeiro, porque o ser humano está tentando cada vez mais resolver os seus problemas, as suas dificuldades por si próprio. O conhecimento se multiplicou sobre a face da terra, e então esse conhecimento faz com que o homem ache que consegue gerenciar a sua vida, a sua família, o seu negócio, esse mundo, a sociedade, simplesmente pelos princípios e pelo valor e pela sua própria força. Mas está aí sendo mostrado para nós que não é assim. O conhecimento se multiplicou, a economia se multiplicou. Estamos vivendo anos de prosperidades em nosso país que nunca se viveu na história desse país. Mas o que vemos? A força humana, a força do homem não é suficiente para o homem viver uma vida em abundância, porque esse conhecimento que se multiplicou faz com que o homem ore menos, faz com que o homem busque menos a Deus, faz com que o homem tenha menos intimidade com o Senhor. Por isso que eu e você precisamos entender que Deus, somente Deus, é quem pode mudar a realidade da nossa vida, a realidade da nossa família, a realidade desta cidade e desta nação. Nós não podemos achar que a força humana vai conseguir resolver os problemas da nossa nação. É Deus quem vai resolver. E o caminho para que isso venha acontecer é o caminho da oração. A oração, queridos, eficaz é a oração que busca a Deus. O texto que nós lemos em Tiago diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Aí a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja essas situações que Tiago coloca para as pessoas. Quais são as situações? A situação da enfermidade, a situação da aflição, a situação de circunstâncias da vida que nós não sabemos como resolvê-las. Ele diz para nós que nessas circunstâncias nós deveremos orar. Orar. O conhecimento se multiplicou, alguém fica doente, vai ao médico sem oração. O conhecimento se multiplicou, alguém está aflito, procura um consultor e não ora. Sami Tipit, no seu livro Fator Oração, ele fala que no século passado as pessoas oravam pedindo a Deus a chuva e Deus mandava a chuva. Os agricultores oravam para que eles tivessem uma boa plantação e Deus dava uma boa plantação. Aquelas pessoas que criavam os animais, eles oravam para que Deus pudesse fazer com que os seus animais procriassem e que as crias pudessem ser crias saudáveis. Hoje nós consultamos qualquer coisa, mas não vamos a Deus, não oramos ao Senhor, não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Daniel, ele entendeu que ele precisava orar intensamente pela nação de Israel. Nós precisamos orar, queridos. Eu vejo muitos crentes que eles estão enfrentando problemas em suas casas, em seus problemas, porque não oram. Porque não oram. Quantos e quantos crentes que não participam de reunião de oração nenhuma? Quantos e quantos crentes são capazes de entrar e passar a sua vida uma semana, um mês, ano, sem estar orando? Não, queridos. A oração eficaz é a que busca a Deus.
Ele nos chama. Ele diz que Ele está com os ouvidos dele inclinados para ouvir as nossas petições e as nossas súplicas. E a desgraça da religião neopentecostal tem feito o quê? Tem feito gerar umas pessoas que acreditam que a oração de um sacerdote vai ser mais eficaz do que a oração de si próprio, banalizando, fazendo perder a referência e a estima de que Jesus Cristo é o nosso mediador, é o nosso suficiente mediador. Sabe qual é a oração mais poderosa para o seu filho? É a sua, pai, é a sua, mãe. Sabe qual é a oração mais poderosa pelo seu marido? É a sua esposa. A oração mais poderosa pela sua esposa é a sua, marido. A oração mais eficaz para a sua igreja é a sua, querido. A oração mais eficaz lá no meio do seu trabalho é a sua oração. Por isso que ele diz: está alguém aflito? Ore, vá a Deus, busque a Ele. E esse é o grande desafio, estar na presença de Deus. O hino antigo diz que só nós erramos porque não levamos a Deus as nossas orações. Como que está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem buscado? Você entende que é Deus quem cuida da tua vida? A grande verdade, querida, é que sem oração é impossível você ter uma experiência verdadeira com Deus. E sabe qual é o primeiro local onde Satanás vai tocar na tua vida? Satanás não vai tocar na tua vida primeiro para colocar uma enfermidade ou para você perder suas contas, não. A primeira coisa que Satanás vai tocar na tua vida é gerar na tua mente uma cauterização. Você está falando com ninguém. Você não está falando, você está ficando doido. E aí a pessoa deixa de orar. E sabe o que mais eu tenho aprendido na minha experiência ministerial ao longo desses anos? É que como é importante a oração. Como é importante. Quando uma ovelha liga para mim e fala assim: pastor, está enfermo, o senhor pode ir orar? Queridos, eu vejo essa palavra de Deus se cumprindo. E não teve uma ovelha minha, ao longo desses 17 anos como pastor desta igreja, que ficou sem uma visita e uma oração na hora que foi solicitado. Não teve uma ovelha dessa igreja. E em muitas dessas visitas, houve a unção com óleo. E em muitas dessas visitas, nós oramos e aquilo que estava desenganado pelos médicos, no outro dia houve a melhora, e se não foi em 24 horas, 48, 72 horas no máximo saiu de uma UTI. Então, querido, qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Ora mesmo. Ora ao Senhor pela madrugada, ora ao Senhor de dia, ora ao Senhor em todo instante. A oração eficaz, querido, é aquela que vai ao Senhor e o busca, amém? O problema, querido, é que muitas vezes o milagre não chega à tua vida porque você não busca, porque você não ora, porque você não se derrama diante do Senhor, você não coloca a tua cara no pó e se derrama ali diante do Senhor, e se derrama em lágrimas diante do Senhor. Ele está nos chamando a orar, queridos. A segunda questão é que a oração eficaz, ela é intensa.
intensa. Queria que os irmãos lessem o versículo 17 e o versículo 18. É tão interessante, queridos, essa intensidade diante de Deus significa uma conexão tão profunda sua com Deus, da sua mente, da sua alma, do seu corpo com o Senhor, que o seu coração pulsa na mesma sintonia do coração de Deus. Você deixa de ficar orando pelas coisas que são tão pequenas, as efemeridades da vida, e começa a orar de uma forma intensa, porque você vai conhecendo esse Deus poderoso, esse Deus que é poderoso. Elias, ele passou pelas mesmas lutas que eu e você. Ele foi desacreditado. As pessoas falavam: não, esse Deus de Elias não serve, não resolve. E Elias foi lá e clamou a Deus, e Deus mandou fogo do céu. Os sacerdotes todos foram envergonhados. O que aconteceu? Tinha uma mulher no caminho de Elias. E o que essa mulher fez? Fez com que o coração de Elias se obscurecesse. E Elias, que viu esse prodígio tão intenso, se obscureceu porque perdeu a intensidade da conexão com Deus, perdeu a intensidade do seu coração com o Senhor. Foi se esconder, ficou com medo, fugiu. Essa oração eficaz e intensa, querido, não é algo que deve ser um momento na sua vida. Precisa ser algo que seja constante em sua vida. Tem que ser algo como você andar com Deus. E aí você começa a orar dessa forma profunda e sincera com o Senhor. Mas depois dessa experiência de Elias com Jezabel, é tão interessante que Elias, ele voltou-se ao Senhor com mais intensidade. Hoje pela manhã a irmã Viviane falou que quando nós somos fracos, pequenos, é que Deus age em nós. E quanto mais pequenos somos nas mãos de Deus, mais dependentes da mão de Deus, mais Ele age sobre nós e derrama sobre nós da graça dEle. Por isso você precisa ter intensidade no teu relacionamento com Deus. Não pode ser um relacionamento de domingo à noite. Precisa ser um relacionamento constante, diário, intenso, de oração. Sabe, aquele negócio de você, quando está ali no seu quarto, você ora e você diz assim: verdadeiramente tem alguém aqui nesse quarto junto comigo. Você precisa desejar e buscar isso na sua vida. Deus deseja isso para você. Assim como Elias experimentou isso, Ele deseja que você tenha essa mesma experiência com Ele. E isso, querido, não pode ser menos para ninguém. Ah, pastor, eu não sou capaz. Não, querido, quando você fala eu não sou capaz, eu não posso, eu não entendo, eu não sei como, você está dizendo simplesmente assim: o sacrifício de Jesus não foi válido pela minha vida. Foi válido pela vida de A, de B ou de C, mas na minha vida não foi válido. Porque Cristo morreu por todos. Ele levou cativo todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, toda acusação que foi lançada contra nós, Cristo levou sobre si. Amém?
E se Ele levou sobre si, querido, foi simplesmente para que você tenha um relacionamento com Ele, intenso e verdadeiro com o Senhor. A oração eficaz é intensa. É intensa. Um dia, aqui, na reunião dos atletas, o ano passado, o irmão Guará veio dar o seu testemunho de que um caminhão estava vindo contra ele na rodovia e ele clamou a Deus e o carro capotou, mas aonde ele estava não aconteceu nada. E o motorista do caminhão virou e perguntou para ele assim: que luz era aquela que estava lá dentro com você? E a única oração que ele fez foi: Deus me guarda. Na hora que a corda aperta mesmo, essas orações são as verdadeiras, percebe? Minha filha era pequena, caiu, e quando ela caiu assim, pareceu que tinha rachado a cabeça dela. Sabe quando a melancia cai? Você joga assim, plaf, né? Aquele barulho. Pensei, quebrou. E a bichinha, na hora que a gente pegou, estava mole, vomitava, aquele vômito de jato assim, eu e a senhora sempre correndo, preocupado com aquilo. E a única oração que a gente conseguia fazer era: Senhor, guarda minha filha, Senhor, guarda minha filha, Senhor. Deus guardou e Deus guarda mesmo, amém? Então por que não ter intensidade com o Senhor? Por que não buscar Ele de uma maneira mais intensa? Nós já oramos aqui por tantas e tantas e tantas e tantas e tantas questões. Eu fico maravilhado de ver o quanto que o nosso Deus é maravilhoso e o quanto que o nosso Deus é poderoso. É tempo de se orar mais, queridos. E por último, a oração eficaz te leva a andar com o povo de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Olha que bonito isso, querido. Precisamos aprender a orar uns pelos outros. Vira aí para o teu irmão que está do teu lado, do lado esquerdo, do lado direito. Você sabe o nome dele? Você sabe qual é o problema dele? O casal que está vindo pela primeira vez, que bênção, né? Já vai ali, senhora, já pega o nome deles para a gente orar, para a gente estar orando pelos irmãos. Que está na sua frente, que está atrás. Tiago está falando que a atmosfera nossa é uma atmosfera de fé. É uma atmosfera de milagre. É uma atmosfera que você, quando entrar aqui, você não pode sair da mesma maneira que você entrou. Que o teu fardo pesado você deve entregar a Cristo, mas você também precisa aprender a partilhar isso com o povo de Deus e orar uns pelos outros. E queridos, como é bom quando nós oramos uns pelos outros. E aqui vem um dos textos que eu acho mais maravilhoso. Vamos ler juntos? A oração, vamos juntos? A oração feita. E olha que coisa interessante, o versículo 19 e o versículo 20. Se alguém está desviado da verdade, vamos trazer ele para o caminho novamente. Vamos andar com ele juntos. Existe uma bênção muito grande nisso, de orarmos e de ajudarmos a pessoa a encontrar o caminho de Cristo. O que eu tenho aprendido, queridos, que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais amamos as pessoas. O cristianismo não é uma religião intimista, ao contrário, ela é uma experiência de amor. Ela é uma experiência de entrega, de doação. Eu tenho aprendido que quanto mais eu oro pelos irmãos, mais eu conheço desse Deus maravilhoso, poderoso e misericordioso. Como é bom
Eu vibro quando alguém chega e fala: pastor, nós estamos passando tal dificuldade. Eu fico só pensando: Deus vai fazer um milagre nessa vida poderosa. Amém? Eu fico só pensando: pastor, meu casamento está horrível. Eu fico só falando: não. Eu fico só pensando: Deus vai fazer um milagre poderoso. Passa um tempo, chega e Deus faz aquele milagre. Porque a oração transforma a nossa vida e a vida do outro. Nós não precisamos de arquitetamentos estratégicos para oração. Nós só precisamos de uma decisão: orar. Orar. Orar intensamente. A oração eficaz, então, que eu estou tentando falar para você, é a oração que é feita. Amém? Só tem um jeito da oração ser eficaz: é você orando. Porque se você não orar, não vai ter jeito. E olha que Deus ainda diz que Ele fala através do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Amém? Ele é misericordioso demais. Mas a oração feita é a oração que move a mão de Deus. A oração feita é a oração que tira o outro da lama. Sabe por que sabe por que Jesus nos ensinou a orar e nos desafiou a orar? É porque assim a gente pode se aproximar de Deus. Eu cheguei aqui hoje na igreja 5:50. Chegamos juntos, eu e a irmã Marisa, o irmão Antônio. Abrimos a igreja. E deu 5 minutos, entrou a irmã Evanir, a mãe da Mirelle. Ela veio, sentou, e nós começamos hoje, o dia inteiro, orar. Orar. Eu aprendi mais ou menos uns 20 anos atrás que Deus, Ele deseja ser eficaz em nossa vida. Porque Deus é muito eficiente. Agora, Ele só vai ser eficaz se você o buscar. Essa noite eu quis falar para você somente uma coisa muito simples, que eu espero que você coloque isso em prática na sua vida. Você precisa orar mais. Orar mais. Buscar mais a Deus. É só quando você ora que você se aproxima de Deus. Sabe? Quando você chega lá e cochicha, abre o teu coração para Ele ouve. E eu acho tão maravilhoso, porque quando oramos, Deus muda a nossa vida, e Deus transforma a realidade que está ao nosso redor. Quantas e quantas vezes eu fui diante do trono da graça de Deus, eu estava me sentindo derrotado, fracassado, arrebentado por tudo, abandonado, esquecido, rejeitado, e eu fui diante do trono da graça de Deus. Eu saí dali com um único sentimento, com uma única verdade ecoando no meu coração: eu sou um filho amado do Deus eterno. Que bênção maior nós temos para as nossas vidas, que experiência maior nós temos para a nossa vida, do que entrar na presença de Deus, ter prazer no Senhor e encontrar nele a satisfação que o mundo não pode dar, que o mundo também não vai poder roubar,
e que você vai poder andar por em todos os lugares, com a certeza maravilhosa de que você é um filho amado do Deus eterno. Vá lá no trono da graça, vá lá no trono da graça, se derrama no trono da graça. Os dias estão difíceis, ore mais. Eu estou aflito, ore mais. Tem alguém enfermo? Liga para a gente que a gente vai orar junto. Não vai embora, deixa o seu pedido de oração, nós vamos orar junto com você. E eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na tua vida, amém? A oração eficaz é a oração que é feita. Vamos falar juntos? A oração eficaz é a oração que é feita. O que tem te atrapalhado de orar? O que te atrapalha de orar? Fala, você nunca conseguiu ficar 15 minutos ali de joelhos orando? Não, pastor, eu tenho uma artrose aqui, eu não dou conta, eu tenho um problema de coluna que eu não dou conta. Querido, é só uma desculpa. Vá no Senhor. Vá no Senhor. A minha sogra fala assim, da secretária dela: eu amo demais a minha secretária. Mas por que, minha sogra? Tudo que ela faz louvando o Senhor. Um dia eu estou lá na casa, ela chama Dirce. E aí, Dirce? Por que você canta tanto assim? É tão bom estar pertinho de Deus. É tão bom estar pertinho do Senhor. Não é bom estar do lado de quem a gente gosta, de quem a gente ama? Fala, não é bom? E daquele que te ama de tal maneira que deu o filho dele por você. Vamos orar mais. Vamos orar mais. Ore pela manhã. Lutero falava assim, que ele tinha muitos afazeres. Orarei mais 1 hora ao meu Deus. Vamos nos contentar com 15 minutos. Vamos nos contentar com 6 horas. Hoje nós ficamos aqui 14 horas em oração. Parece. Estou pronto para mais 14 horas em nome de Jesus. O melhor é estar com o Senhor. Fecha os teus olhos agora. Faz um compromisso seu com o Senhor. Diga ao Senhor assim: Senhor, eu orarei mais. Eu orarei, Senhor, pela minha família. Eu orarei, Senhor, pela minha igreja. Eu orarei para mudar essa cidade, esse país. Orarei pelos missionários. Orarei pelos enfermos. Eu orarei mais, Senhor. Satanás, hoje você é repreendido na vida de todos os que estão aqui, todos os que vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Porque eu sei que mudanças virão, mudanças acontecerão na sua vida, na sua família, neste mundo, quando nós começarmos a orar. E Deus vai fazer as mudanças, Deus vai derramar milagres, Deus vai fazer prodígios. Assim como Elias orou, você é chamado a orar.
Se você aceita esse desafio, fique em pé na presença do Senhor nessa noite. Ó Deus, obrigado por tua palavra que nos chama a termos um relacionamento profundo, verdadeiro com o Senhor. Que o teu povo ore mais, que o teu povo se derrame mais, que o teu povo se proste mais ao Senhor. E ó Deus, que o teu povo confie na tua palavra, que o Senhor atende a súplica daquele que vai ao Senhor. Ó Pai, eu sei que é um tempo novo que o Senhor está nos chamando. Eu sei que muitas barreiras vão ser quebradas, muitas vidas vão ser salvas, muita transformação vai acontecer, porque nós confiamos em Ti, ó Deus, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. E a Ti oramos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar essa canção todos juntos. Nossas vozes. Senhor tem poder quando tu
Pega na mão do teu irmão que está do teu lado agora. Ora por essa pessoa. Diz assim: Pai, abençoa esse meu irmão que está na minha direita, esse meu irmão que está na minha esquerda. Derrama as tuas bênçãos sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre os trabalhos, os negócios. E se ele entrou aqui com alguma luta, que ele experimente agora da tua paz, da tua graça e da tua força. Abençoa, ó Pai. Derrama o teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre a tua vida a glória dele, e te dê a paz, a alegria, a força, do poder, do discernimento, da sabedoria, para que aonde você for, você brilhe com o poder do Senhor, e que os teus lábios profiram louvores de engrandecimento ao Senhor, e que a tua vida ilumine sobre as trevas e enche os corações com a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.